Boa noite, amados irmãos. Vamos, nesse momento, nos concentrar em Jesus, nas nossas tarefas, as quais nós nos empenhamos, né? Todos nós que aqui estamos, fomos trazidos pelos nossos benfeitores espirituais, porque conhecem a nossa dificuldade, conhecem a nossa dor e nos trazem para esse encontro, para que a gente aprenda com Jesus a valorizar a vida, a valorizar esses momentos em que estamos juntos, encarnados, desencarnados, a reconhecer a presença de Deus na nossa vida, que muitas vezes passamos despercebidos, né? Achando que tudo fazemos, que tudo sabemos, e as lições da noite vêm nos trazer a presença divina em nossas vidas ao reencarnar, antes de reencarnar. Nós já trazemos conosco uma programação. Ninguém está aqui jogado aqui na Terra, né? Mas temos programas reencarnatórios que devemos todos nós nos preparar para realizar as tarefas. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus em gratidão por essa oportunidade de refletirmos, de aprender lições preciosas que nos trarão a visão real de Deus, o nosso Pai Criador e mantenedor de tudo que existe no planeta Terra e das nossas vidas. De Jesus, que tudo faz, que tudo pediu a Deus, o nosso Pai, para criar o planeta Terra e nos ajudar a vencermos a nossa distância da misericórdia divina, porque vivemos, Jesus, distanciado do teu amor. E por isso, pela sua preocupação com todos os seus irmãos encarnados e desencarnados aqui na Terra, sabemos que a permissão do Pai Celestial foi para que estivesses também nos relembrando sempre da presença do misericordioso Pai Celestial na nossa vida. Nós te pedimos, amigo divino, que nos ajude, que nos dê força para vencermos com fidelidade as nossas tarefas reencarnatórias aqui na Terra, abençoando também, Jesus, os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, que estão conosco, vieram também buscar o auxílio dos estudos do Evangelho da noite, os estudos e também o magnetismo amoroso que se derrama dos céus em todos nós, porque todos que aqui nos encontramos estamos fichados na lei do amor por tantos corações que estão conosco e receberemos a visita dos nossos benfeitores no nosso lar, abençoando aqueles que lá estão, abençoando os desencarnados e conduzindo-os a instruções, às escolas, aos hospitais espirituais, para que todos possam se recuperar. Pedindo também, Jesus, a tua misericórdia aos nossos irmãos que estão com os nomes no livro de prece, aqui colocados pela tua misericórdia e também pelo amor daquele coração encarnado, que lembrando de quem sofre, de quem chora, colocou os nomes para que pudessem ser visitados por essa bondade infinita que se faz presente em nossas vidas. Abençoe-nos, Jesus. Abençoe a equipe espiritual que fazem, que realizam os trabalhos da noite, que estão conosco dispostos a reconhecer a nossa pouca condição de trabalhadores na obra do Cristo, mas estão nos reforçando o ânimo e a coragem. Fica conosco, Jesus. Ajude-nos a estar contigo sempre. É a nossa prece. Que assim seja. Vamos estudar do livro Justiça Divina, a lição trazida pelos nossos benfeitores, né, escrita pelo Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. A lição se chama Divina Presença, que é a presença de Deus na nossa vida, né? Então ele vai nos recordar desde o reencarnar, né? Desde no berço até os últimos momentos da nossa vida, Deus se faz presente conosco.
não nos esquece, não nos abandona. E então a presença divina é o nome da lição. E ele diz assim: quando nascestes na terra, assemelhaste-te ao pássaro semimorto que a tormenta arremessa em esquecida concha de praia. Olha como somos comparados, né? Como uma conchinha de praia jogada aí. Nós nascemos assim, fomos arremessados, viemos como um pássaro semimorto, porque sem consciência do que estava até acontecendo conosco naqueles momentos, né? Mas apareceu sobre humana ternura um coração de mulher, e fostes pelas maternas mãos lavado, alimentado milhares de vezes. Olha como nos recorda, né? Quando a gente chegou aqui na terra, a nossa dependência, simplesmente por amor, que essa mulher, essa mãe, né, nos acolheu por amor, a fim de recuperares a consciência, porque na realidade o recém-nascido não tem consciência ainda do que está acontecendo com ele, né? Quando o véu da ingenuidade infantil te amparava a cabeça, afligindo os que mais te amavam, o professor percebeu a inteligência que te fugia no olhar e entregou-te a riqueza imarcessível, eterna, essa riqueza eterna do conhecimento na escola. Olha só como vem tantos corações desempenhando tarefas, nos ajudando, né? Nos dias da primeira mocidade, quando a despreocupação parecia anular-te a existência, olha só o que apareceu. Amigos notaram o caráter que te brilhava nos gestos e integraram-te a vida nos dons do trabalho. O jovem, né? Inicia através do trabalho. Amigos e irmãos nossos já nos encaminham para o trabalho. Na enfermidade, quando muitos duvidavam da tua capacidade de reerguimento, o médico verificou que uma força sublime te atuava nas mais íntimas, né? Dentro de nós, nas mais íntimas células, e estendeu-te confiante o remédio eficaz. Veja quanta proteção temos, né? Quanta assistência desde o nascermos aqui na terra. E ele diz assim: nas horas difíceis de incompreensão, ouviste em meio das próprias lágrimas, inarticuladas canções de conforto e esperança, exortando-te, convidando-nos todos, né, à paciência e à alegria. Olha só, quanta presença divina, né, que a gente passa despercebido. Na hora da enfermidade tem quem nos acolhe com o remédio indicado. Na hora da reencarnamos, mãos de uma mulher amorosa, que é a nossa mãe, vem nos acolher, nos lavar, nos alimentar. Olha quanta coisa que surge na nossa vida e que muitas vezes a gente se sente desagradecido a Deus, né? Por tudo que Ele nos traz. Ele continua dizendo: por onde segues, assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Por onde formos, temos certeza que dentro de nós conseguindo, desejando, querendo, nós temos a luz invisível que nos clareia todos os pensamentos. Não estamos sozinhos, né? Se sofres, é o apoio que te resguarda. Se sofres, é o apoio que te resguarda, e a gente não quer sofrer, mas o sofrimento, muitas vezes ele traz para nós assim mais cuidado conosco, né? Porque a gente acalma, a gente não fica tão agitado, porque a gente está enfermo, né? Então, é o apoio que nos resguarda. Se erras, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o braço que te sustenta. Olha aí, cada desvio nosso, cada momento nosso aqui na terra, nós temos alguém que nos ajuda, que está atento
para nos ajudar a levantar, a refletir e a caminhar, né? Se te encontras em solidão, é a companhia que te consola. Se a gente se sente em solidão, é a companhia que nos consola, é a solidão. Aí a gente vai valorizar, né? Quando aquelas pessoas estão junto com a gente, porque hoje nós estamos em solidão. A nossa companhia é a solidão, estamos sozinhos, sentindo sozinho, abandonado. Mas ela é a única companhia agora que vai mostrar para nós o valor de todos aqui na terra, na nossa vida. Aprendamos a amar e a respeitar esses alguém. Esses alguém, essa mulher que nos recebe como mãe, o médico que nos recebe como nos medicando, né? E vários outros, o professor que nos encaminha para a escola, nos ensina como valorizar aquele outro que na juventude percebe que nós precisamos trabalhar e que temos que trabalhar, também nos arrumando jeito para que a gente possa trabalhar o nosso pensamento, as nossas mãos, os nossos sentimentos. Então, estamos muito amparados, todos amparados por Deus. Essa é a presença divina em nós. E a gente fala, eu não vejo Deus, mas Deus nos ajuda, né? Através do outro, nos inspira, nos traz companhias, livros que vão nos sentindo cada dia mais sentindo essa presença divina que não nos desampara em nosso viver. E olha bem, com quem sabes que estamos... vou começar a ler. Aprendamos a amar e a respeitar esses alguém. Quem foi que nos instruiu na escola? Alguém, né? A professora, a mãe, ou alguém que apareceu na nossa vida, né? Como quem sabe que estamos nele como o fruto na árvore. Então, veja bem, a árvore, né, não está nunca desamparada. Ela tem a água suficiente, ela tem o adubo suficiente. Nós também temos o adubo necessário, que através do amor que nos é transmitido por tantos amigos espirituais, tantos benfeitores amigos, né, para nos fortalecer o ânimo, a coragem, para nos recuperarmos. Então, nós somos como o fruto na árvore, né? Estamos sempre protegidos. E se caístes tão fundo de todos os afetos que te hajam abandonado, mesmo aí nas dores da culpa, recorda que a justiça te golpeia e purifica em diretura, quer dizer, nas linhas mais retas, né? Para que a gente possa acertar o resgate da nossa vida, o que a gente tem que passar, resgatando com paciência, com compreensão, sentindo que Deus está conosco, porque nunca estivesse distante da presença de Deus. Nós nunca estivemos distante da presença de Deus. Muitas vezes nos distanciamos de Deus, né? Então, na lição do Evangelho também vamos aprender como a gente deve e a responsabilidade que nós temos aqui na terra, porque Jesus, através do Evangelho vinha de luz, Jesus, através de Paulo, trouxe para nós, do capítulo 12, versículo 27, o texto da lição, membros divinos. Nós somos membros divinos de Jesus, os trabalhadores da casa, os trabalhadores aqui na terra, da casa terrestre, né? E o texto do Evangelho é o seguinte de Paulo, ele diz assim: ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular. Veja bem, a nossa responsabilidade. Nós somos corpo do Cristo e seus membros em particular. Paulo que nos recorda. E Emmanuel nos diz: não é admissível que alguém entregue o espírito, a direção do Cristo e as vestes corporal aos adversários da luz divina. Muitas vezes acontece conosco, né? Nós dizemos que estamos com o Cristo, mas muitas vezes a gente está numa situação pensando até que estamos abandonados. E nós vimos como Deus está na nossa vida, desde os momentos que surgimos
no corpo físico, antes de reencarnarmos, temos a programação correta do que vamos fazer, do que vamos passar, e temos a assistência também. Não estamos só, né? E ele continua dizendo: muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes. E a gente diz: eu não sabia, né? A gente fez coisa errada, mas a gente não sabia. Mas a gente sabe sim, né? Porque nós já adquirimos a razão. A razão significa o discernimento. Nós sabemos o que estamos fazendo, se é bom, se é ruim, para nós e para os outros, né? Porque Jesus nos recomendou: fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam. E nós sabemos o que gostaríamos de receber dos outros, né? Então, muitas vezes a gente diz que é inconsciente. Não é inconsciente. É que muitas desses erros nossos cometidos é pela nossa invigilância, né? Por isso Jesus também nos recomenda: orai e vigiai. E ele prossegue dizendo: hoje o meu corpo atende à fatalidade do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. E aí, né? Hoje a gente faz, caminha, não busca refletir que nós estamos guardados pelo Pai Celestial, que Ele está vendo o que estamos fazendo, tudo que nos acontece, tudo que fazemos aos outros, tudo que pensamos, registra no nosso corpo espiritual, na nossa consciência, no nosso espírito, né? Então, hoje a gente atende a fatalidade do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus, pedindo perdão, né? Ajoelhando, rezando. Então, nós devemos, já que sabemos da assistência de Deus, o nosso Pai, para todos nós aqui na Terra, devemos cuidar, né, do que estamos fazendo, aonde estamos indo, o que estamos pensando. Outros, depois de confiarem a mocidade, a tutela do vício, aguardam a decrepitude, a velhice, né? Hoje a gente está muito jovem para buscar, né, vivenciar o Evangelho de Jesus, mas quando tiver mais velho, aí, né, a gente vai, e a fim de examinarem os magnos problemas espirituais, não é? Os nossos problemas espirituais são graves, como nos diz, né, o Evangelho, e a gente deixa para quando a velhice chegar. E às vezes a gente sofre mais, tem mais dificuldades para caminhar, né? Porque deixamos a oportunidade na mocidade. Aí a gente se entrega aos vícios. Vícios são todas ações, palavras e sentimentos nossos que não são virtuosos. É vício. Então, a gente deixa para examinar os nossos problemas graves espirituais na velhice. E a gente está doente, não tem mais condições de agir, de reagir, né? Olha como Jesus nos recomenda o que devemos fazer em todas as faces da nossa vida. E ele diz assim: existem igualmente os que flagelam a carne através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos de epiderme. A gente judia do corpo, muitas vezes, né, se flagelando para dizermos que estamos fazendo algo que Jesus nos ensinou, né? Estamos assim empregando um bem, mas apenas estamos desgastando o nosso corpo físico. E ele diz, Emmanuel: todos os aprendizes dessas classes desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo. Em tudo sabemos viver, né? Equilíbrio justo. Eu não devo abandonar hoje as tarefas da fala, do sentimento, do pensamento com o Cristo, para estarmos pensando coisas, pensamentos e situações viciosas que nos atrasam o nosso progresso. Então, todos os aprendizes dessas classes desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos. Encarnar em nós é
colocá-los dentro da gente, né? E os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre, em todos os serviços, não só quando estamos numa casa religiosa, na nossa tarefa profissional, na rua, em casa, que a gente possa, né, estar vivenciando os sentimentos que Jesus nos ensinou, os desígnios da lei dele, do serviço terrestre, em todos os lugares com quem falamos, devemos estar sempre falando dentro do equilíbrio justo, como aprendemos com Jesus. E aí Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre. Podemos usar a nossa mão, a nossa palavra, o nosso pensamento, o nosso olhar, a nossa audição, né? Tudo em nós podemos usar com equilíbrio justo. Estaremos justamente trabalhando com o que Jesus nos ensinou, né? Nós somos membros, podemos usar a nossa mão para fazer aquilo que Jesus fez, suavizador, conduzir as pessoas, né? Conduzir tudo aquilo que nos apresenta em dificuldade na nossa vida, na compreensão, manter a paz dentro de nós e que essa paz possa harmonizar os outros. Então, veja bem, Paulo de Tarso nos falando isso. Mas, como Paulo de Tarso diz que é em particular, a decisão é nossa, né? Cada um, particularmente, deve falar, eu vou agir dessa forma. Ele não falou, você tem que viver desse jeito, né? Em particular, cada um. Vamos estudar o Evangelho e dizer para nós mesmos, eu quero ser um membro do Cristo nos trabalhos cristãos aqui na Terra. Eu quero ser aquele que consola, aquele que ampara, que abençoa, que compreende, que suaviza dor, né? Então, a decisão é nossa de seguirmos Jesus. Ele não nos obriga. Ele continua, onde estivermos, atendamos o impositivo de nossa tarefa. Nós vimos um médico atendendo o enfermo, trazendo remédio para suavizar a dor. Vimos as mães recebendo os filhos, as crianças, né, que nascem, todas elas, todas as crianças, banhando, alimentando. Olha só. Nós vemos o professor, como nos diz o Evangelho, na escola, ensinando, alfabetizando o aluno. E vimos também aqueles que têm condições de darem um emprego aos jovens. Olha só, tarefas que a gente pode estar realizando aqui na Terra, né? Porque ele entendeu que o jovem não pode ficar sem o trabalho, é importante para todos. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossa tarefa, convencidos de que as nossas mãos substituem as do celeste trabalhador. Olha só, que bênção, né? Nós temos as nossas mãos, pode substituir a mão do Cristo para trabalharmos em benefício dos nossos irmãos. E de nós também, né? Embora, né? Emmanuel nos relembra, embora condições precárias, ainda não temos essa condição, né? De ser como a mão do Cristo, como ele, quando envolvia alguém, o seu magnetismo curava o outro, curava o enfermo, trazia a visão, a recuperação que fosse necessária. Mas nós podemos, se desejarmos, porque é uma tarefa em particular, né? Cada um vai tomar a sua decisão. E podemos ser, né, nas nossas tarefas, a mão substituindo as mãos do celeste trabalhador, embora em condições precárias. Não temos a condição que Jesus tinha, né? Tem e continua tendo até hoje. O Senhor age em nós e a favor de nós. Quem está deixando de fazer a tarefa? Somos nós, né? Porque o Senhor age em nós e a favor de todos nós. É indiscutível que Jesus pode tudo. Jesus pode tudo. Mas para fazer tudo, para Ele fazer tudo e realizar as tarefas aqui na terra,
não prescinde da colaboração do homem que lhe procura a determinações. Ele não dispensa nenhum de nós, se quisermos trabalhar em seu nome. Ninguém fica sem tarefa, né? Ele determina tarefa para todos nós. Mas para trabalharmos com Jesus, precisamos procurar as determinações dele. Qual é a tarefa? Como devemos agir? O que devemos fazer, né? Ele traz para nós as inspirações. E ele diz assim: os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Os trabalhadores aqui na terra são os fiéis ao Evangelho, não é? São o corpo de trabalho em sua obra redentora. Nós podemos nos reunir e trabalhar nessa obra divina aqui na terra, se desejarmos. Haja, pois, entre o servo, olha só também a recomendação de Paulo. Haja, pois, entre o servo e o orientador, legítimo entendimento. Que a gente possa, né, ter todo gravado conosco, na vivência, na palavra, no sentimento e no pensamento, os ensinamentos de Jesus. Porque nós, o servo, temos que estar ligado legitimamente aos ensinamentos de Jesus, ao entendimento que ele nos passou. Terminando, Emmanuel fala: Jesus reclama instrumentos e companheiros. Ele convida todos nós, ele reclama. Precisamos de mais instrumentos humanos para trabalharmos aí na terra, junto aos nossos irmãos que choram, que sofrem, que desconhecem a lei do amor aqui na terra, a lei de Deus. Quem puder, olha só, quem puder satisfazer o imperativo sublime, recorda que deve comparecer diante dele, demonstrando, olha só, a posição de cada um de nós, que devemos comparecer diante dele, de Jesus, né? Demonstrando a harmonia de vista e objetivo, em primeiro lugar. Que recomendação, né? Que nós devemos, né? Porque ele reclama companheiros para instrumentos para ajuda, mas nós precisamos também, se queremos trabalhar na obra do Cristo, estarmos sempre, comparecermos sempre às tarefas, aonde a gente estiver. Nos momentos que às vezes a gente nem espera, encontramos um irmão que precisa de uma palavra, de um bom pensamento, né? E aí a gente tem que estar em harmonia consigo mesmo, porque não vamos harmonizar o coração de outros se a gente não traz essa harmonia dentro da gente, de vista e de objetivo, em primeiro lugar, senão não somos participantes da obra divina aqui na terra, porque nos falta essa ligação do servo com o orientador, faltando essa compreensão de amor em tudo que fizermos, em tudo que vamos realizar, no atendimento, seja ele qual for, né? Se nos faltar o amor, nós não estamos assim ligados às tarefas do Cristo. Que Jesus nos abençoe e nos dê forças para lembrar dessas lições tão preciosas, porque já nos propomos a estudar o Evangelho, né? Agora nos falta viver. Que Ele nos abençoe, que assim seja.